Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares, e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Selá. Levantai, ó portas, as vê, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Selá. Levantai, ó portas, as vê, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Selá. Levantai, ó portas, as vê, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Selá. Levantai, ó portas, as vê, do mar e sobre os rios que a sustentam. Quem poderá subir ao monte sagrado do Senhor, ou quem poderá estar na sua presença santa? Do mar e sobre os rios que a sustentam. Quem poderá subir ao monte sagrado do Senhor, ou quem poderá estar na sua presença santa? Do mar e sobre os rios que a sustentam. Quem poderá subir ao monte sagrado do Senhor, ou quem poderá estar na sua presença santa? Do mar e sobre os rios que a sustentam. Quem poderá subir ao monte sagrado do Senhor, ou quem poderá estar na sua presença santa? Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos celestiais, ele é o Rei da Glória. Salmo 24. Quem é esse Rei da Glória? Você já se perguntou quem é o Rei da Glória mencionado no Salmo 24? Esse salmo é um dos mais belos e profundos da Bíblia, e revela muito sobre a identidade e a soberania de Deus. Vamos analisar o contexto histórico, a estrutura literária e a mensagem teológica desse salmo, e ver como ele se aplica à nossa vida hoje. O contexto histórico do Salmo 24. O Salmo 24 foi composto por Davi, o segundo rei de Israel, por volta do século X a.C. Ele celebra a entrada triunfal da Arca da Aliança em Jerusalém, depois de muitos anos de abandono e descuido. A Arca da Aliança era uma caixa de madeira revestida de ouro que continha as tábuas da lei dadas por Deus a Moisés no Monte Sinai. Ela simbolizava a presença e o governo de Deus no meio do seu povo. Davi trouxe a arca para Jerusalém com grande alegria e festividade, pois queria estabelecer a cidade como o centro político e religioso de Israel. Ele também tinha o projeto de construir um templo para abrigar a arca, mas isso só foi realizado por seu filho Salomão. Davi participou da procissão com humildade e devoção, vestindo uma túnica sacerdotal em vez de suas vestes reais. Ele reconhecia que o verdadeiro rei de Israel era o Senhor, e que ele era apenas um servo. A estrutura literária do Salmo 24. O Salmo 24 pode ser dividido em três partes principais. A primeira parte, versos 1 e 2, declara que o Senhor é o Criador e o dono de tudo que existe. Ele fundou o mundo sobre os mares e as águas, mostrando seu poder e sua sabedoria. Ele tem direito sobre toda a sua criação, inclusive os seres humanos que nela habitam. A segunda parte, versos 3 a 6, pergunta quem pode se aproximar do Senhor e entrar no seu santuário. A resposta é que somente aqueles que têm um coração puro e íntegro podem ter acesso à sua presença. Essas são as características dos verdadeiros adoradores, que buscam a face de Deus e recebem a sua bênção e justiça. A terceira parte, versos 7 a 10, convida as portas da cidade a se abrirem para receber o Rei da Glória. Essa é uma expressão que descreve o Senhor como um guerreiro vitorioso, que entra em Jerusalém com sua arca como um troféu. Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus forte e poderoso, que reina sobre tudo e todos. A mensagem teológica do Salmo 24. O Salmo 24 nos ensina algumas verdades importantes sobre Deus e sobre nós.
Deus é o soberano absoluto sobre toda a criação. Ele não está limitado por nenhum espaço ou tempo, mas transcende tudo que podemos ver ou imaginar. Ele é digno de toda honra e glória, pois tudo vem dele, por ele e para ele. Deus é santo e exige santidade dos seus adoradores. Ele não tolera o pecado nem a hipocrisia, mas busca aqueles que são sinceros e obedientes à sua vontade. Ele é fiel e justo, e recompensa os que o amam e o servem. Deus é gracioso e se revela aos seus filhos. Ele não se esconde nem se afasta de nós, mas vem ao nosso encontro, com amor e misericórdia. Ele nos convida a entrar na sua presença e a desfrutar da sua comunhão. Ele nos dá a salvação e a esperança através de Jesus Cristo, o verdadeiro Rei da Glória. Eu sou um gerador expert de conteúdo e vou reescrever esse texto como um blog post informativo usando as palavras-chave que você me deu. Veja como ficou. Salmo 24. Quem é esse Rei da Glória? Você já se perguntou se é possível ter um relacionamento com Deus, o Criador de todas as coisas? Será que Ele se importa com você e com o que você faz? Será que Ele aceita qualquer pessoa ou há requisitos para se aproximar dele? Essas são perguntas importantes que o rei Davi, um dos maiores líderes da história de Israel, fez no Salmo 24. Esse salmo é um hino de louvor a Deus pela sua soberania sobre o universo e pela sua santidade que exige pureza dos seus adoradores. Deus é o dono de tudo. Nos versos 1 e 2, Davi declara que tudo pertence a Deus, a terra, o mundo e as pessoas que nele habitam. Ele é o fundador e o sustentador de tudo que existe. Ele tem autoridade e direito sobre a sua criação. Isso significa que nós somos dependentes dele e devemos reconhecer o seu senhorio sobre as nossas vidas. Nós não somos donos de nada, mas administradores dos bens que ele nos confiou. Nós não podemos fazer o que quisermos, mas devemos obedecer à sua vontade. Deus é santo e exige santidade. Nos versos 3 e 4, Davi faz uma pergunta retórica: quem pode subir ao monte do Senhor e permanecer no seu lugar santo? Ele está se referindo ao Templo de Jerusalém, onde os israelitas adoravam a Deus e ofereciam sacrifícios. Mas ele também está falando de forma simbólica sobre a presença de Deus, que é inacessível para os pecadores. A resposta de Davi é que somente aqueles que têm as mãos limpas e o coração puro podem se aproximar de Deus. Isso significa que eles não praticam o mal nem têm intenções malignas. Eles não se entregam à idolatria nem juram falsamente. Eles são sinceros e íntegros diante de Deus e dos homens. Esses requisitos mostram que Deus não se satisfaz com uma religião externa e formal, mas com uma espiritualidade interna e genuína. Ele não quer apenas rituais, mas atitudes. Ele não quer apenas sacrifícios, mas obediência. Ele não quer apenas palavras, mas verdades. Deus é gracioso e abençoa os seus fiéis. Nos versos 5 e 6, Davi afirma que aqueles que cumprem essas condições recebem a bênção e a justiça de Deus. Eles são salvos por ele e têm acesso à sua face. Eles são a geração dos que buscam a Deus, dos que desejam conhecê-lo e agradá-lo. Essa bênção não é merecida, mas concedida pela graça de Deus aos que se arrependem dos seus pecados e confiam nele. Essa justiça não é humana, mas divina, pois somente Deus pode perdoar e purificar os pecadores. Essa salvação não é temporal, mas eterna, pois garante a comunhão com Deus para sempre. Deus é glorioso e reina sobre tudo. Nos versos 7 a 10, Davi muda o foco do salmo e passa a celebrar a entrada triunfal do Rei da Glória no templo. Ele usa uma linguagem poética e dramática para descrever esse momento. Ele ordena que as portas se abram para receber esse rei majestoso. Ele pergunta quem é esse rei e responde com atributos impressionantes: ele é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, o Senhor dos exércitos.
Esses títulos revelam que esse rei é ninguém menos do que o próprio Deus, o Todo-Poderoso, o soberano sobre todas as nações e todas as forças. Ele é o vencedor de todas as batalhas e o protetor do seu povo. Ele é digno de toda honra e adoração. Esse salmo aponta para o cumprimento futuro da profecia messiânica, quando Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, entrará na Jerusalém celestial como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19 e 11:16. Ele é o único que pode nos dar acesso à presença de Deus, pois ele morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos para nos dar vida eterna. Hebreus 10 e 19:22. Conclusão: o Salmo 24 nos ensina sobre quem é Deus e como devemos nos relacionar com Ele. Ele nos convida a reconhecer a sua grandeza e a nossa pequenez, a sua santidade e a nossa pecaminosidade, a sua graça e a nossa necessidade, a sua glória e a nossa adoração. Você quer subir ao monte do Senhor? Você quer entrar no seu lugar santo? Você quer ver a sua face? Então busque-o com sinceridade, arrependa-se dos seus pecados, confie em Jesus Cristo como o seu Salvador e Senhor, e louve-o como Rei da Glória. Eu reescrevi o texto como um gerador expert de conteúdo. Salmo 24, a majestade do Rei da Glória. O Salmo 24 é um hino de louvor ao Senhor, que é o Criador e o dono de tudo que existe. Ele também celebra a entrada triunfal do Rei da Glória no seu santuário, que pode ser uma referência à Arca da Aliança sendo levada para Jerusalém ou a ascensão de Cristo aos céus. Para se aproximar de Deus, é preciso ter mãos limpas e coração puro, ou seja, viver de acordo com a sua vontade e não se contaminar com o pecado. Esse é o requisito para receber as bênçãos e a justiça de Deus, que são oferecidas gratuitamente aos que o buscam sinceramente. O Salmo 24 também lembra os princípios morais e éticos ensinados por Jesus no Sermão do Monte, no qual ele mostrou que a verdadeira religião não se baseia apenas em cumprir regras externas, mas em transformar o interior. Assim como o Salmo 15 destaca a importância de usar bem as palavras, este também alerta contra os falsos juramentos. O clímax do Salmo 24 é a proclamação do Rei da Glória, que é o Senhor dos Exércitos, o Deus poderoso na guerra. Ele é o único digno de entrar no seu templo e de receber toda a honra e adoração. Ele é o vencedor sobre todos os seus inimigos e o Salvador